Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu tenho ficado com o meu coração apertado ao ouvir, ao ler estas mensagens, estas profecias que o nosso Pai Celestial tem dado à Celestial. Eu sei que muitas pessoas não querem ouvir profecias, mas se você não quiser ouvir, olha, vai com Deus. Quero dizer a vocês que essa moça, ela pôs aí tudo acerca daquilo, tudo. Ela pôs, como é que é dizer, as coisas todas muito antes da data acontecer. E então, e as coisas que ela diz, por incrível que pareça, muitas das coisas que ela diz, eu também tenho falado aí. E então, uma das coisas que eu quero que vocês saibam é o seguinte, eu tento pôr a profecia, pondo a foto que ela põe no vídeo, assim quando você for ver o vídeo, fica mais fácil para você encontrar, portanto, aquela profecia que ela vai trazer. Esta profecia de hoje é comunismo na América. Eu tenho aqui a parte da... Deixa eu ver se eu consigo aqui, olha, é esta aqui. Comunismo na América, isso aqui é a página dela, de Master's Voice, a voz do mestre. Claro que isto aqui está cheio das profecias. Isto aqui é falando especificamente acerca deste demónio. Vocês não imaginam esta mulher o que é que ela é. Aliás, ela que vai governar este país. E ela tem um coração pior do que o coração de Hitler. Vocês não imaginam o que é que ela vai fazer. Aliás, ela que vai ser a presidente. E ela vai querer que todo o lugar tenha a cara dela. É o mesmo tipo do Hitler. Agora eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Não sei se vocês já viram, mas o Biden várias vezes já disse a presidente Kamala Harris, a presidente está fazendo um bom trabalho, a presidente, mas afinal quem é o presidente? É ele ou é ela? Pois é, meus irmãos, por aquilo que o nosso Pai Celestial disse a Celestial, esta que é a presidente, ou vai ser a presidente, ela vai se apresentar como presidente. Mas já disse, irmãos, a foto é esta aqui, não encontrei a foto, e eu vi por aqui um trecho do The Master's Voice, que é do blog dela, o blog este que não se pode traduzir, não se pode copiar, e eu também não vejo por o link abaixo, porque se eu não posso copiar, de repente o YouTube entende que eu roubei a informação dela e ainda pode me dar um strike. Aqui está, aqui vocês podem ver qual é o blog dela, aqui mais à frente, eu vou tirar a voz, deixa eu ver se eu consigo, vai aparecer o canal dela. Aliás, eu vi por aqui um trechozinho, não quer aparecer. Aqui mais à frente tem o blog dela, que eu vou mostrar a vocês já. Ok, isto aqui é o tal blog dela, que chama-se The Master's Voice. Claro que é tudo em inglês, tem aqui vários assuntos. Aqui aparece alguns dos vídeos que ela está fazendo, alguns ela ainda não fez vídeo. E como vocês vão ver, eu vou tentar copiar, abrir. Vejam só, quando eu toco aqui, ok, vou abrir aqui um destes assim. Por exemplo, vou abrir este aqui. Ok. Assim que eu tento copiar, aparece logo, vocês estão vendo? Material copywriting. See? You cannot copy. Eu não posso copiar, eu não posso traduzir, só eu vou traduzir o máximo que eu posso, mas eu não vou mostrar o link, na coisa, que vocês veem. The Master's Voice, que alguém se quiser ir, The Master's Voice, quer dizer a voz do mestre, aqui está, e então eu vou tentar traduzir o máximo possível destes tais vídeos dela, que são todos muito importantes. Ela disse que o Senhor já deu a ela 400 e tal profecias, mas ela só tem 200 e tal vídeos, só falta aqui ainda muitos vídeos. E aqui é basicamente só as profecias. Nos vídeos do YouTube, como eu estava dizendo, aqui nos vídeos do YouTube, ela põe a profecia e ela, portanto, dá o seu parecer. Só se uma profecia que estou lendo aqui no Master's Voice, se eu ler, de repente, leitura de 15 minutos, aqui o vídeo é 1 hora. Vou ver os vídeos todos dela, porque eu quero ver e ouvir. Mas traduzir, eu não posso, eu só vou traduzir a profecia em si. Vou fazer esta agora, que foi a última, que saiu há 14 horas,
E esta profecia é muito importante, muito importante. O nome, outra vez, é The Master's Voice Prophecy Blog. O blog da voz do profecias da voz do Mestre. Eu vou então orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Pai Santo, nós sabemos que às vezes o nosso coração fica apertado ao ouvir o que vai vir, Senhor, mas nós sabemos que estás connosco, Senhor, e estás com aqueles que realmente passam tempo contigo, buscam-te, Senhor, com todo o seu coração, sua alma, o seu entendimento, Senhor. Obrigado por esta irmã, obrigado por estes alertas, Senhor, que possa servir de alerta e que alguém possa consertar a sua vida contigo, Senhor. Graças te dê por tudo, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a vir neste vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Só vamos então ver o que é que ela diz. Como eu já disse aos irmãos, eu tento buscar a foto igual. Desta vez não consegui a fotografia igual, é mais ou menos parecida. Então aqui vai a profecia. Ela começa com um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em Apocalipse 17, 3, 6, diz assim. Portanto, Apocalipse 17, 3 a 6, que diz assim: Então ele me levou embora no espírito para o deserto, e vi uma mulher sentada em uma besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfémia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher foi vestida em roxo e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo em sua mão um copo dourado cheio de abominações e a imundícia da sua imundícia, e na testa dela um nome que estava escrito: Mistério, Babilônia, a grande Mistério, a Babilônia, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei maravilhado com um grande espanto. Ok. De quem é que ela está falando? Ela está usando isto, claro, para a Babilônia, que é a América. Muitas pessoas pensam que não é a América, os Estados Unidos da América, mas aqui, através dessa profecia, vocês vão ver exatamente o que é que vai acontecer. Ela diz assim: isto é o que o Pai Celestial Yah me disse ontem à noite, tarde, depois que eu tinha feito as minhas orações e estava prestes a dormir. Ele disse assim, diga-lhe essas coisas de mim. Nosso Pai Celestial está dizendo para ela dizer: diga essas coisas de mim. Portanto, do nosso Pai Celestial, diga-lhes que eles certamente virão acontecer. Não há mais ajuda. A América entregou a sua posição. Ela foi tomada pelo dragão. Diga-lhe o que eu disse. Kamala Harris. Vocês não imaginam que tipo de mulher é esta. Kamala Harris está chegando e com ela alguns dos mais terríveis, os momentos mais terríveis da história. Ela será presidente nesse país e não há nada a ser feito sobre isso. Diga-lhes que será perda de liberdade, perda de vida como nunca vimos antes. Diga-lhes isto de mim, que a América nunca mais será grande e que o declínio e a podridão econômica comerão esta nação do zero, como cupins. Vocês estão compreendendo? Deus está dizendo que vai haver uma podridão econômica, vai haver perda de liberdade, perda de vida, etc. Kamala Harris é uma presidente da nova ordem mundial, o que significa que ela é a primeira face tangível da ordem do novo mundo. Não importa o que ela pareça agora, como nos próximos eventos estão apresentados, ela representa a nova ordem mundial. Ela não é uma presidente americana, ela não serve ideais americanos, melhores interesses ou causas. Quer dizer, ela não é uma presidente que vai ajudar os americanos. Ela é uma cabeça de Satanás. Portanto, ela não é uma presidente americana, ela não serve ideais americanos, melhores interesses ou causas. Ela não está interessada no aperfeiçoamento econômico ou na recuperação da América. Ela é um arco da nova ordem mundial e está servindo o trono da besta. Tarde demais, os americanos reconhecerão que ela não está ligada à nação,
Portanto, ela não está ligada à nação, mas a uma outra entidade que já ganhou poder para si mesma. A América está sob o principado do dragão, o próprio Satanás. Satanás assumiu o controle e se estabeleceu. Agora ele vai governar o seu assento em Pérgamo com um punho de ferro. Apocalipse 2, 12 e 13. O anjo da igreja em Pérgamo escreveu estas coisas. Dizem, ele tem espada afiada de 2 gumes e conhece as tuas obras e de onde você mora, onde está o trono de Satanás. Enquanto Deus falava comigo e vi um dragão terrível com uma aparência vermelha e preta, voando extremamente baixo sobre a América com exultação, rugindo. Vitória! Disse o dragão. O dragão voou extremamente baixo para o território e foi tão triunfante, vangloriando-se como alguém que ganhou uma grande partida contra o seu oponente. E ele parou em padrões rápidos como relâmpago por todo o céu, cantando com um triunfo e rugindo, rugido terrível sobre a terra. Tinha escamas vermelhas que também pareciam pretas, dependendo de como você olhava para ele. Mudava de cor para vermelho ou para preto ou ambos, como um truque de luz, como lantejoulas de 2 lados que têm 2 tons fundidos para dar uma aparência de cores diferentes dependendo do ângulo que é usado. O Senhor continuou e disse: Pol Pot foi um homem que matou pessoas em massa no seu próprio país. É assim que será a América. Guerra, ditadura, matarão pessoas em grande número. Desta forma, a América será reembolsada pelas guerras e terrorismo brutal que ela visitou em outros. Quer dizer, a América agora vai receber aquilo que já fez aos outros. Quando os seus filhos morreram, os seus morrerá. Portanto, quando os filhos aonde a América matou morreram, os da América morrerão. Enquanto suas mães choravam, o seu vai chorar também. Este é o castigo justo do Senhor, a terra da serpente, América, a grande, Estados Unidos pelo nome. E disse, também diga a eles, outra vez o Senhor, nada vai sair de acordo com o que você espera. Nada vai acontecer do jeito que você pensa. Toda a sua programação predita e presunção serão confundidas e você verá eventos acontecendo fora do lugar, fora de hora, até que você esteja emocionalmente exausta. Você vai se cansar tentando descobrir e ainda não vai descobrir. Nada manterá uma linha reta, nada se vai conformar com um padrão regular ou ir do jeito que você pensa que vai. Desta forma, ele vê esgotá-la da sua própria força até que aprenda humildemente. Vê humilhá-la de serem especialistas. Vê humilhá-la de serem deuses que querem conhecer e prever o futuro. As coisas vão ficar tão ruins que as suas próximas 24 horas se tornarão uma questão e um mistério que só Deus pode resolver. Então você aprenderá a depender de mim sozinho e você perecerá pelo seu orgulho. Algo vai acontecer tão grande, que eles não sabem o que é que pode acontecer em 24 horas. E o Senhor vai fazer isto tudo para que a América e a Kamala Harris se humilhem, porque Deus disse, as coisas vão se tornar tão ruins nas suas próximas 24 horas que tornarão uma questão e um mistério que só Deus pode resolver. Então você aprenderá a depender de mim sozinho e você perecerá pelo seu orgulho. Portanto, ela diz assim então, fui dormir. Depois disso, sabendo que isto era sério, sabendo que as coisas estão se tornando um rumo severo, como eu já venho dizendo. Eu sonhei que um modo de vida comunista chegou à América. Os líderes não foram escolhidos por votos, eu com base. Não é isso que está acontecendo agora. Os líderes não são escolhidos com votos. Diz então, os líderes não foram escolhidos por votos ou com base em filiação partidária, posse ou qualquer outra coisa, mas por sua capacidade global de cessar, ser ou pensar como americanos e colocar a agenda da besta em primeiro lugar acima de tudo. A lealdade ao novo sistema era tudo o que era necessário para aumentar rapidamente neste novo estilo robótico de governo. Muitos cuja falta de charme
natural e habilidade de pessoas desqualificaram-se de serem capazes de ocupar cargos públicos, no entanto, disparados para posições poderosas à medida que o nosso governo se estabelecer. Por outras palavras, já está dizendo que as pessoas que vão ser escolhidas não é por causa de votos, mas é só porque eles olham para eles e veem naquela pessoa capacidade para ajudar nesta nova ordem mundial, nesta cabeça da besta. Favores, cargos foram entregues com base em quem você conhecia. Esse o governo chamou especificamente para um cidadão trabalhar para isso e foi assim que foi. Não havia lealdade pessoal dentro do governo, no entanto, mas ele não tinha as pessoas, poderiam ser extintas tão facilmente de dentro das estruturas como fora dela. Não tome nada como garantido. E cuidado com as costas. Portanto, neste tempo, não tenha nada como garantido. Por exemplo, você pode dizer assim, eu estou descansada, que eu tenho bastante comida, tenho bastante água, eu tenho remédio, eu estou descansada. Não tome nada como garantido. E cuidado com as costas. Quer dizer, o ataque pode vir pelas costas. Às vezes até por famílias. Eu não sei se ela vai falar aqui, mas eu li uma profecia que ela falou que é preciso ter muito cuidado com... Eu penso que foi essa mesmo aqui. Ok. Vi outras bandeiras e outras representações da mídia, a imprensa, Kamala Harris sendo levantada sobre os Estados Unidos, sobre a Casa Branca. Portanto, ela vi bandeiras sendo levantadas com a cara dela em edifícios, em todo o estado da Casa Branca, mansões do governo, casas do conselho, em qualquer lugar que os membros do governo se encontrassem, sentassem ou morassem. Lá estava ela representada, uma foto estava lá, um pôster, uma bandeira. Era exatamente como ver fotos, cartazes, bandeiras do presidente subindo em todos os lugares da China, exceto que havia maior medo e agitação na América quando isso será feito do que provavelmente já foi na China. Quer dizer, quando isso acontecer, vai haver ainda mais medo aqui do que houve e do que há na China, porque os chineses estão acostumados a um certo estilo de liderança, mas os americanos nunca tinham visto antes isso em suas vidas. Um grande medo veio sobre a América quando essas coisas estavam acontecendo e no sonho elas foram derramadas perante mim. Eu tinha vários sonhos com essa mulher, mas não me lembro de todos eles. Eu tinha cerca de 6 sonhos, cada um começou com o mesmo e então o corpo do sonho acabou diferente. Cada vez que eu me encontrava parada numa rua com uma visão paranoica muito ampla de um bairro na América, e mesmo que fosse apenas uma rua que estava, era capaz de ver todo o país. Portanto, ela diz que estava numa rua nos Estados Unidos e via todo o país. Toda vez que havia uma grande bandeira da Kamala Harris subir, uma grande bandeira muito grande, com ela sorrindo brilhantemente, talvez assim, não, eu não tenho aqui uma foto dela a rir, até por acaso ela não... uma bandeira com ela sorrindo brilhantemente foi levantada para o ar sobre todo o país. Então eu comecei a ver as pessoas colando os cartazes nas paredes, desenrolando enormes... outdoors e polímetros pelos lados do edifício, aquelas coisas que eles desenrolam assim pelo edifício abaixo, e distribuindo pamphlets com o seu rosto, portanto, com o rosto dela. Quando esta enorme bandeira subiu no céu, o medo atingiu a nação. E eu lhes digo, neste sonho, eu também senti medo. Eu senti medo. Na verdade, era medo passado. Era como dread, que ela diz aqui, era um sentimento cristalino de, oh não, isto não pode estar acontecendo, isto não é bom, isto não é bom. Pavor como chumbo nos ossos. Mesmo que eu estivesse dormindo, eu senti este pavor e este medo nos ossos. Os exércitos estavam na rua, massivamente posicionados contra os cidadãos por razões que eu não sabia os detalhes. Pandemónio, brigas, pessoas resistindo, nos bolsos, mas mais deles fugindo em todos os sentidos. As forças americanas estavam pegando pessoas para detenção sobre falsas acusações, detenção imediata, sem advogado, sem fiança. Eles estavam caçando certas pessoas para matá-los, em termos incertos. A ordem era encontrar
e exterminar estas pessoas sem perguntas. Era medo ao ponto de eu, sem hesitação, ver para que lado o vento soprava e fugia para a casa dos meus pais com meus amigos. Entrei da maneira mais silenciosa que pude, subi as escadas para o quarto. Chegamos a um terceiro andar e olhamos pela janela através, portanto, para fora. A visão da América era terrível, terrível tempestade. A água furiosa do céu, estragando marinas e parques, até o mar estava irritado, cortando por todo o lado. A cena externa era como olhar dentro de uma máquina de lavar louça. E eu disse ao meu amigo, eu vou morrer primeiro antes de deixar estas pessoas me pegarem. Portanto, diz ali que havia uma caça às pessoas e então eles disseram encontrar as pessoas e exterminar sem perguntar. E ela parece que estava também na lista dessas pessoas. E então ela disse ao seu amigo ou à sua amiga, eu tenho que morrer primeiro antes de deixar essas pessoas me pegarem. Eu prefiro morrer arriscando-me com o Senhor do que ser daqueles, do que ser pago por eles. Então eu determinei que ela deveria ficar nas minhas costas, portanto, e eu sairia para a janela. Portanto, essa amiga, mas ela estava sempre a pé dela e ela diz que ela tentou se mover pelas bordas até chegar ao chão. Então escapamos pelos becos. Esse era o plano. Ficamos lá por um momento orando, pedindo a Deus para não nos deixar cair, pedindo a Deus para nos proteger como Ele vinha fazendo até agora, que mesmo através daquela terrível tempestade e toda a nossa corrida, não tínhamos nos molhado. Portanto, havia uma tempestade tão grande, mas elas não estavam molhadas. Infelizmente, minha mãe me via entrar e ela estava entretendo amigos, mas ela vi e veio, e quando eu estava prestes a pisar no parapeito, a mãe disse, querida, o que estás fazendo? Porque estás passando por esta janela. A mãe pensava que ela ia se atirar da janela. A preocupação dela era tão grande que eu não ia fazer isso. Eu não podia expressar a minha intenção. Então eu fiz uma desculpa e desci. Eu não poderia dizer, mãe, eu sou procurada pelo governo, estou me escondendo para poupar a minha vida, estou disposta a pular de uma janela do terceiro andar e andar para evitar a captura. Portanto, ela estava tentando pular do terceiro andar para escapar, porque aqueles guardas estavam atrás dela. Pedi a Deus que me desse mãos e dedos ágeis em paredes de tijolo molhado para eu descer. Eu estava dizendo a ela alguma desculpa e o sonho acabou. Ainda tem aqui mais um sonho abaixo, na mesma página. Tive um terceiro sonho. A bandeira grande da Kamala Harris começou a subir. E agora eu percebi que estava em um ciclo de sonho. Então o medo bateu muito mais rápido do que tempos anteriores. Quando você se torna consciente em sonhos, você odeia ver o padrão acontecer, principalmente porque você não pode fazer nada. Eu vi a primeira bandeira subir, então a segunda colocou em pleno mastro sobre a Casa Branca. Então eles começaram a rolar as bandeiras do polímetro e colocar as faixas, dizendo, e o senhor disse, Paul Pat virá para a América. Paul Pat, ela vai dizer aqui quem é este homem. Paul Pat virá para a América. Camboja virá para a América. Extermínio, morto pelo governo. Pergunta aos seus amigos sobre isso. Eu olhei para a rua sangue, 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 rolando ladeira abaixo, sentado ao sol aberto, secando para o chão preto, seco no calor de verão. Eu disse, senhor, eu não quero estar neste sonho, quero sair, mas não conseguia. Em vez disso, continuei a ver sangue aparecendo nas ruas dos Estados Unidos. Extermínio em massa. Eles levaram pessoas durante a noite, principalmente, e especialmente no início da noite. Eu já tinha visto dizer isso, que eles durante a noite eles iam buscar as pessoas. E o vizinho lá na hora de dormir tinha ido embora pela manhã, sem nenhuma palavra para onde ele tinha ido. Uma família inteira foi tirada à noite, enquanto os vizinhos olhavam pelas cortinas com as luzes apagadas para parecer que eles estavam dormindo. Mas enquanto o pai e a mãe estavam olhando pela cortina, vendo uma família de roupão e chinelo na cama, todos marcharam e nunca mais foram vistos.
E o medo era o medo da meia-noite, o medo da meia-noite. E era o que as pessoas chamavam. Algumas pessoas se recusavam a dormir nas suas casas ou em qualquer lugar conhecido, afiliado a eles. Quer dizer, pessoas de família, eles não dormiam até mesmo em casas de família, porque o governo estava atrás dessas específicas pessoas. Eles dormiam em lugares diferentes e até separavam-se da família à noite para melhores chances de sobrevivência, para que toda a família não fosse extinta. Também vi grande disparidade no pensamento na América. Eu realmente disse, ela já não existe, mas como a nação não está sob a ameaça existencial, ela não mostra tanto como mais tarde. Algumas pessoas subiram para verem esta paisagem porque tinham sido ensinadas que a vida, tinham ensinadas a vida toda a não confiarem no governo. Eles foram ensinados por pais, avós, professores e outras pessoas influentes nas suas vidas a jogar o jogo quando o governo joga limpo, mas não ficar desapontados, bravos, quando o governo não fizer. Em outras palavras, amo a América, mas espero qualquer coisa do governo. Quer dizer, tenho os seus olhos abertos que o governo não é de confiança. Quando o governo é justo, você é justo. Quando ele está certo, você também está certo. Mas no mínimo, quando ele deixa essas coisas quebrarem o posto, então é o inferno e cuida das suas vidas. Eu vi que há uma tonelada dessas pessoas nos Estados Unidos. Eles estão espalhados por toda a nação, mas principalmente em certas áreas. E estava-me mostrando que essas pessoas são geralmente do tipo que podem cultivar a sua própria comida. Essas pessoas que têm os olhos abertos e que dizem assim, não confies no governo. Se o governo estiver certo, ok. Mas se o governo estiver errado, tenha cuidado. E ele diz assim, essas pessoas, em geral, são pessoas que podem cultivar a sua própria comida, nunca são encontradas na fila dos escritores de assistência social, quer dizer, nunca pedem ajuda ao governo, não aceitem qualquer tipo de esmola do governo, pagamento, nada. Eles não querem nada com o governo. Eles não são pobres, mas não confiam no governo. Então, quando o governo dos Estados Unidos tirou a sua máscara, estas pessoas estavam 100% preparadas e então ficaram chocadas, consternadas, não ficaram chocadas, consternadas ou tristes. Sentaram-se na varanda dizendo, eu não te disse, o governo é uma corporação. Não é isso que a Débora Tavares diz tanta vez? E coisas assim para qualquer um que passou e que olhava estressado ou assustado. Eles não se importavam nem um pouco com o que estava acontecendo nas grandes cidades, onde as pessoas estavam sendo mortas pelas razões mais ridículas que você pode pensar. Eles nunca amaram a América, tanto quanto amam a sua liberdade. Estas pessoas, portanto, que estão preparadas, elas têm armas, cães, animais de estimação e família. Então eles não ficaram chocados quando o governo do regime apareceu, porque eles realmente nunca esperavam nada diferente. O verdadeiro choque foi em pessoas como estudantes, professores, pessoas educadas, especialistas, cidadãos aprendidos, portanto pessoas com diploma, pessoas com muitos diplomas e cartas, pessoas que aprenderam a América a partir de livros, onde a América é descrita que eles prestam atenção à realidade. A maioria das pessoas ficaram chocadas com a perda das vidas, foi muito mais entre elas por causa do desespero, da decepção, recusa em branco de aceitar o que estava acontecendo e a dissonância cognitiva em massa. Por outras palavras, as pessoas que ficaram mais chocadas foram aquelas pessoas que tiraram cursos nas universidades, porque nas universidades eles foram ensinados que os governos protegem as pessoas, que eles fazem o seu melhor para proteger as pessoas, que as pessoas têm que confiar no governo. Eles foram ensinados assim nas faculdades, mas ali estas pessoas que ficaram mais chocadas. Diz então assim, depois do terceiro sonho, eu não queria dormir. Fiquei acordada por 2 horas, lutando contra o sono. Eu via Deus me dizer como Pol Pot era um ditador impiedoso que exterminou o seu próprio povo com as suas próprias razões. Ele viu inimigos em todos os lugares, em todos os estilos, que se pode ser chamado assim. Ele estava consolidando o seu poder por ataque preventivo.
Pol Pot atingiu inimigos políticos antes que pudesse atingi-los. Ele enterrou todos eles. E quando se livrou deles, decidiu que as pessoas que eram parentes deles, ou que gostavam deles, ou que poderiam tê-los apoiado, eram perigosas e também se livrou delas. A partir daí, a cadeia ficou mais larga até milhões em poucos anos. Este homem matou cerca de 25% da população da Camboja em apenas 5 anos. Estima-se que seja entre 1,5 a 2 milhões de pessoas exterminadas em 5 anos. E o senhor disse que a América vai se tornar igual a Pol Pot. Khmer Vermelho foram algumas das forças mais perigosas e sádicas já vistas no sudeste da Ásia. Este sistema será assim. Essas coisas que estavam borbulhando no coração enquanto eu tentava ficar acordada. E estava-me dizendo que matar o governo é o pior tipo, porque o governo pode abusar das duas coisas que a maioria dos civis não têm, que é autoridade e armas. Os governos têm toda a autoridade e a maioria das armas, enquanto os cidadãos têm o direito de possuir armas, mas a maioria não possui. O senhor é a favor das armas, vejam só, e portanto uma situação que favorece muito o governo. E disse que o Vietnã também exterminou o seu próprio povo durante muitos anos. Muitos foram mortos por um governo de regime, até que eles tiverem que correr para sobreviver. E disse que o extermínio e a extinção humana sempre foram o objetivo final do diabo. E qualquer um que não entenda que ainda está vivendo em uma realidade muito surta de facto. Ele disse que se você não conhece o seu inimigo, você está à mercê deste inimigo, porque não importa qual você pense que é a realidade, o inimigo conhece a realidade real e portanto tem uma vantagem sobre você. O Senhor disse-me para lhe dizer, estas coisas são eu, sou, que é perfeito. Certamente será, se você acredita ou não, mas sabe quando elas se concretizarem, que foi revelado a você, o que será o fim da América, um governo do regime, um governo desonesto sob a influência da besta e o dragão que lhe deu o seu trono. E depois ela diz aqui, Apocalipse 3, 1-3. Então fiquei na areia do mar e vi uma besta saindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Os seus chifres tinham 10 coroas e as suas cabeças o nome de blasfémia. A sede da besta é a Babilônia misteriosa e o trono de Satanás, a sua besta, que governa. Apocalipse 17, 15 a 18. A frase para concentrar-se lá, Deus colocou em seus corações, o que significa que tudo que o governo da besta faz à América é pelas mãos de Deus. Ele já disse, tanto em profecias, não olhes para a mão que te atingiu, saiba que quem a chamou contra você fui eu. Portanto, tudo o que vai acontecer na América é porque Deus está permitindo, porque a nação da América, dos Estados Unidos, é uma nação que tem muito sangue nas suas mãos. Eu sei que esta profecia foi muito grande, eu estou até como suando de tanto ler. Quando vocês virem a Kamala Harris no poder, saibam que já é tarde demais. Oremos ao Senhor, que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra.